Capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericordiosos. Nós estamos no item 14, que faz parte das instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Perdoar as ofensas é um ato de grande grandeza, de grande importância para a vida do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Porque quando você perdoa, você está angariando forças superiores para a sua alma. Se você odeia, você está angariando forças inferiores para a sua alma. É, portanto, de grande importância nós entendermos a importância do perdão. A importância de fazermos o bem, e fazermos o bem a nós mesmos é ainda muito melhor. Por isso, meus irmãos, treine, desenvolver em vossa alma o sentimento de perdão. Alivie vossos corações de tentações perigosas, de intoxicações extremamente venenosas. Amplie o sentimento de amor, valorizem o sentimento de perdão. E vossos corações estão resplandecentes de luz, caminharão ao encontro do Pai. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aplicações que ensinou aos seus discípulos. E o mesmo pensamento vos deparará sempre. O sentimento de amor, o sentimento de perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos sentimentos de inferioridade. Perdoai os nossos sentimentos de superioridade. Ilumine-nos com a força da humildade, da sabedoria e da prudência, para podermos caminhar em vossa direção, Senhor. Ó Jesus, soberano Mestre, dai-nos força para compreendermos a sublimidade do perdão, a essência desse sentimento, para que nossas almas, ainda frágeis, possam, Senhor, fazer desabrochar em nossos corações essa força soberana do perdão incondicional a todos os instantes. Ajude-nos, ó Pai, dando-nos a oportunidade de crescermos para Ti, Senhor, dando-nos a oportunidade de buscarmos acender em nossos corações as bênçãos do amor divino, que nos fortalece, que nos edifica e que nos dá a oportunidade de um dia melhor. Ó Jesus, como é sublime teus ensinamentos, como é maravilhoso, Senhor, o teu chamado para aliviar nossos corações, aliviar nossos sentimentos, dar força para nossa alma, para continuarmos caminhando na vossa direção. Perdoar sempre, Senhor. Eis a questão. Dai-nos força e alimenta-nos a alma, para não desanimarmos ao longo da estrada e podermos, Senhor, nos aproximar de Ti, nos aproximar dos Teus ensinamentos, dos Teus sentimentos. Dai-nos, Senhor, a força do amor, a força da misericórdia e do perdão sempre em nossas vidas. Ele, o justo por excelência, o Mestre Jesus, responde a Pedro: perdoarás, mas infinitamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Quanta maravilha existe no perdão! Quantas maravilhas existem no desligar de nossas almas os plugs nocivos que nos algemam aos sentimentos inferiores e até mesmo às trevas.
Meus irmãos, perdoai para que nosso Pai nos perdoe. Perdoai para que Ele liberte-se dos agrilhões que nos prendem aos espíritos ainda presos aos sofrimentos. E para que com isso possamos elevarmos-nos para o Pai, nos aproximar do Senhor soberano e nossas almas, aflitas e muitas das vezes atormentadas pelos seus conflitos, possa resplandecer de esperança. Porque já aprendemos a vencer um dos maiores agrilhões que nos chumba ao solo terreno: a mágoa, o ódio, a vingança. E para que nós possamos nos alimentar e nos ligar àquelas que nos ligam ao céu: o amor, o altruísmo, o perdão, a compaixão. Senhor de amor e bondade, auxilia-nos, ampare-nos, e que possamos seguir, assim como Pedro aprendeu a lição, que possamos também aprender e começarmos a vos seguir, Senhor. Perdoar as ofensas quantas vezes elas nos forem feitas. Deixarmos de sermos frágeis e vulneráveis a esses dardos pestilenciais dos sentimentos inferiores, para sermos iluminados pelas bênçãos do amor que eleva, do amor que santifica. Senhor Jesus, nós que aqui estamos presos ao corpo carnal, frágeis e suscetíveis a uma série de influências, muitas das vezes perniciosas e nocivas. Mas Tu, Senhor, tem o remédio, o Teu Evangelho, o Teu amor. Abençoe-nos e deixai sobre nós esse bálsamo transcendente que nos conduzem para as realizações do amor, da paz e da fraternidade. Ajude-nos a sermos brandos e humildes de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celestial por ti faça. Não estás Ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce para te apagar as faltas, para nos alimentar a alma e para nos dar a oportunidade de continuarmos caminhando? Ser brando e humilde. Desenvolver o sentimento de compaixão, de amor e de fraternidade. Ser brando e humilde. E saber amparar os que choram e sofrem. Seja com o pão de cada dia, que alimenta o corpo, ou seja com o pão da alma, com a palavra que esclarece, com o sentimento de luz envolvendo esses corações. Senhor, ajude-nos, Senhor, ampare-nos, para que possamos ter força de seguir segundo as Tuas leis. Prestai, pois, ouvidos a estas respostas de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. São convites suaves, leves como o jugo do Senhor. Mas muitas das vezes, os nossos sentimentos inferiores são pegajosos como cola de jaca. Quanto mais a gente amassa, quanto mais a gente mexe, mais nos aprisionamos. E o convite de Jesus é: limpemo-nos de todos esses sentimentos inferiores. Procuremos desenvolver os sentimentos de amor, de paz, de indulgência, benevolência, caridade. Façamos, pois, do perdão
a mola mestra que nos impulsionará para o Pai. E nesse fluxo de energia receberemos as bênçãos do amor envolvendo-nos o coração, trazendo para nós as possibilidades de melhor estarmos diante de Deus. Com o coração mais leve, com o coração mais disposto a construir e edificar uma manhã de luz e de fraternidade. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para nos fortalecermos intimamente, para nos fortalecermos, para caminharmos na vossa direção, Senhor. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob suas vistas, e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo há 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Jesus iniciou a marcha para nos ensinar o perdão. E como grande líder celeste, foi à nossa frente deixando um rastro de luz. Seus ensinamentos, tanto os que ele falava quanto o que eles vivenciava, deixou para nós a base sagrada para prosseguirmos a nossa jornada, amparando, amando e servindo. Oh, meus irmãos, como é belo, como é grata a oportunidade de oferecer o pão a quem tem fome, o agasalho a quem tem frio, a palavra amiga a quem está em desespero. Como é sublime, Senhor, podemos estar falando para nossos irmãos que ainda não entenderam, falando para nossos irmãos que ainda têm as suas dificuldades, as suas limitações, como ontem nós tínhamos também. Mas graças a Ti, Senhor, ao alimento divino que emanas para nós, podemos estudar. Que esses nossos irmãos estejam, Senhor, com o coração aberto para recebermos o nosso convite. Venha para o time do bem. Venha para que junto daqueles que amam e servem com o Senhor. Venham, meus irmãos, trabalhar na seara do bem, trabalhar na edificação da luz. Que possamos resplandecer como um sol que ilumina o nosso amanhã, como uma bênção que está sempre alimentando nossos espíritos para nos aproximarmos de Ti, Senhor. Ó Jesus, Divino Mestre, derrame sobre nós as vossas bênçãos, derrame sobre nós o Teu amor, para que tenhamos sempre força de perdoar, para que tenhamos sempre força de agir segundo os Teus ensinamentos. Se Teus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para seres indulgentes. Porquanto, o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento tereis em revelar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passam de simples arranhões. Por isso nós temos que ter o devido cuidado. Os agravos dos nossos irmãos, como se fossem arranhões. Esses devemos relevar sempre. Outros, às vezes, nós precisamos de buscar ajuda. Precisamos, pois, meus irmãos, aprendermos a caminhar. Precisamos, pois, meus irmãos, aprendermos a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, a Ele que nos conduz para a redenção espiritual, para o caminho do bem e da fraternidade. E para isso precisamos esquecer todo o mal e seguirmos na direção do Mestre, sobre as luzes e sobre as bênçãos, que nos conduz para a redenção espiritual. Oh, meus irmãos, que saibamos, pois, perdoarmos-nos a nós mesmos. Que saibamos, pois, acender a luz do amor em nossos corações.
e dizer àqueles que nós odiamos: meu irmão, eu vos liberto de todo mal. Eu busco agora a luz do amor, da paz e da fraternidade, que nos envolve, que nos fortalece, que nos edifica e que nos faz crescer. Que as bênçãos divinas do amor, da paz e da fraternidade estejam sempre fortalecendo-nos, envolvendo-nos, amparando-nos. Espíritas, jamais vos esqueceis de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não devem ser um termo vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede, olvidai o mal, esqueçam o mal, que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Abrir-se para o bem. Deixar que seus corações recebam as energias do bem, do amor e da fraternidade. E que nossas almas sejam alimentadas por esse sublime sentimento, por esse sublime amor, e podemos caminhar na direção do Senhor. Todos nós, ao longo de tantos milênios que já vivemos, certamente já cometemos muitas falhas, nem todas reparamos. Portanto, muitas das vezes somos acusados por certos espíritos, ou por certas pessoas assediadas por esses espíritos, de coisas que não fizemos. Mas nós precisamos estar sintonizados com as forças do bem, com as palavras de amor, com o perdão das injúrias, e seguirmos em frente, perdoando constantemente, incondicionalmente, para que os amanhãs que nos esperam sejam radiosos, em paz, harmonia e fraternidade. Aquele que enveredou por esse caminho do Espiritismo não tem de que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de vos expungir de todo sentimento de rancor. Cuidai, pois, de expungir de todo sentimento de rancor. Todos nós que entramos pelo caminho espírita, precisamos aprender também a estar no caminho do perdão. Todos nós que entramos no caminho do perdão, já estamos começando a fazer a edificação das bênçãos do amor em nossa alma, das bênçãos de luz em nossa caminhada. E nesse momento, então, sublime, possamos procurar realizar sempre a paz, sempre o bem, porque a misericórdia do Pai nos dá sempre a oportunidade de trabalharmos na edificação desse bem em nossa alma. E à medida que incorporamos esses sentimentos em nossa alma, começaremos a caminhar, nos aproximando do Pai. Cuidai, portanto, de expungir de todo sentimento de rancor. Limpai vossos corações dos sentimentos inferiores. Evite, no futuro, a visita da dor, trabalhando constantemente para o desenvolvimento do sentimento de amor em todos que estão na nossa caminhada, que estão na nossa vida. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites se adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Guardar o sentimento puro no coração. Evitar sentimentos que venham magoar, que venham ferir, que venham contrapor. A melhor solução para o nosso processo de evolução. E é por isso que nós os convidamos, porque estudando adquirimos conhecimento superior. E esse conhecimento nos impulsiona para um mundo melhor, para estarmos juntos daqueles que nos amam, que nos amparam e que vêm até nós, para que nossos corações sejam alimentados pelas bênçãos sagradas do Pai e possamos fazer o melhor possível por nós mesmos,
Mas quem faz o melhor de tudo por si mesmo, sabe estender as mãos aos que sofrem, sabe amparar os desesperados. Façamos, pois, meus irmãos, o melhor por nós mesmos, para que as bênçãos do amor e da paz fortalecem-nos e ilumine-nos o coração para a grande jornada rumo ao Pai. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado aos bons espíritos por nos intuírem nessas reflexões e por nos alimentar esses sentimentos de paz, de harmonia e de fraternidade. Obrigado, Senhor. Abençoe-nos e ilumine-nos. Muita luz e muita paz para todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Nós estamos no item 15, nas instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Só essa frase já vale uma profunda reflexão para todos nós. Temos que aprender a perdoar os inimigos para que outros inimigos nos perdoem. A partir do momento que a nossa vibração muda de ódio para perdão, nós começamos a tomar outra dimensão de raciocínio, de entendimento, novas luzes vêm para nós e nós passamos a seguir por novos caminhos menos tortuosos. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis. Quantos convites ao bem. A doutrina espírita tem essa maravilhosa possibilidade de nos dar momentos de reflexões importantes para a nossa caminhada. Perdoar aos inimigos, pedir perdão para si mesmo, perdoar os inimigos, fazer com que estejamos melhores, fazer com que estejamos em condições de nos aperfeiçoar, de nos aprimorar, para construir um mundo melhor para amanhã. Cada um de nós estamos aqui na Terra caminhando, buscando a ascensão espiritual, precisamos, pois, fazer com que nos tornemos melhores, fazer com que nos tornemos espíritos, melhores praticantes do Evangelho. É difícil, é demorado? Depende da decisão de cada um. Está no Livro dos Espíritos que para fazermos uma modificação basta que tomemos uma posição firme, que tomemos a condição de olhar para nós mesmos e ver aquilo que nós precisamos melhorar e colocarmos a nossa vontade em ação. E como eles dizem, pequenos esforços. Vamos tentar começar? Se a gente tentar começar, a gente pode sair vitorioso. Se a gente nem tentar, como vai terminar? Inflexíveis. Se usardes de rigor até por uma ofensa leve. Como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia a própria condenação. E aí a gente tem que treinar a não ser inflexível. Treinar a relevar. Logicamente que tem determinadas situações que nós temos que nos impor. Seja manso como as pombas e prudentes como as serpentes. Tem momentos que você tem que saber se impor. Mas tem situações que nós temos que saber acolher, compreender e tomar atitudes que não venham a ferir o outro. Agora tem que ser um sentimento verdadeiro. Muitas das vezes, as pessoas tomam atitude de extrema agressão contra o outro fica em silêncio, calado. Talvez por posição hierárquica, por várias condições, mas ele destila sentimentos tão perigosos que é melhor que ele voltasse para aquela pessoa e lhe desse uma bofetada. Então, lógico, nós estamos falando aqui, fazendo uma comparação dos estragos que fazem. O melhor que temos a fazer é treinar a não agredir o outro. O melhor que temos a fazer é treinar a não tomarmos ações que venham prejudicar o outro. E tomarmos ações que venham
fortalecer os nossos sentimentos, fortalecer as nossas disposições íntimas de fazermos da melhor forma possível. Trabalhemos, pois, em nós o sentimento de amor, de paz e de fraternidade. Treinemos, pois, em nós o sentimento que vai nos fazer crescer, aprimorar, e assim estarmos em condições melhores amanhã do que já estamos hoje. A vida, meus irmãos, é uma oportunidade bendita de caminharmos para Deus. A vida é uma oportunidade bendita de nos aproximarmos de Deus. E todos nós que aqui estamos caminhando na terra, precisamos aprimorarmos-nos, aperfeiçoarmos-nos, para que o amanhã seja de luz, de paz e de esperança. Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou de alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, como nós temos agido diante das pessoas. Quem começou nesta vida ou começou na vida anterior? Ou em vidas anteriores? Por isso é necessário procurarmos entender que em todos os momentos da nossa existência nós temos que parar para refletir em todas as ações, em todas as situações. E que bom seria se todos soubessem abrir o Evangelho para tomar as suas decisões pautadas nas leis do Senhor, esquecendo a parte política da história. Nós, seres humanos, entre nós, começarmos a agir dentro daquilo que está no Evangelho. Faça o teu próximo que gostaria que fosse feito em ti mesmo. Tens feito? Tens agido assim? Mas, na maioria das vezes, as pessoas simplesmente agem segundo os seus interesses, segundo as suas manias, segundo as suas tendências. Esquecem-se de valorizar as oportunidades de crescer e aperfeiçoar para as bênçãos que a misericórdia divina nos oferece. Trabalhemos, meus irmãos, cada dia mais para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento, para que os nossos amanhãs sejam de paz e de fraternidade para todos nós. E uma questão quando a gente se refere em começar nas vidas passadas. Às vezes, nos deparamos com pessoas extremamente agressivas nesta vida. E elas são agressivas apenas conosco. Aí temos duas hipóteses. Uma, ele está sendo médium de um grupo de espíritos que quer nos atacar, mas para isso tem que ter neles uma animosidade precedente. 2, existe uma relação em outras vidas entre a gente, entre a pessoa que está sendo atacada e o agressor de outras vidas, e aí não precisa ter muito obsessor. Eles não se gostam. Suas vibrações são incompatíveis. E o que Jesus convida? É melhor reconciliar com o teu inimigo enquanto está a caminho, para que ele não te entregue ao juízo. Então é lucro para todos nós perdoarmos, livrarmos das algemas, das inconsequências das nossas ações, para que a gente cresça em aperfeiçoamento para a luz. Todos nós estamos aqui na terra, se não soubermos perdoar, também receberemos do mundo ao nosso redor aquilo que não perdoamos. Então, certa vez, numa reunião mediúnica, o espírito estava se manifestando e estava muito bravo com alguém que ele agredia terrivelmente. Porque essa pessoa tinha torturado-o, matado toda a sua família, era extremamente mau. E aí a espiritualidade mostra para esse nosso irmão que ele tinha treinado esse jovem para ser mau em uma vida anterior. Fez todos os preparativos. E, embora essa pessoa tivesse uma boa índole, foi aflorando nele determinados ressentimentos. E aí ele morre numa luta, numa briga. Reencarna naquelas vibrações de ódio, reencarnam em condições e famílias diferentes, mas onde existia animosidade entre as famílias. Então esse jovem age com toda brutalidade contra ele, que foi seu pai, seu treinador na vida anterior. É por isso
que quando a gente vai olhar para a doutrina espírita com a reencarnação, nós temos que deparar com a realidade transcendente da vida. Onde começou, quem começou e por que começou. E onde vai parar? Vai parar na hora que nós crescermos na prática do Evangelho e dizermos basta. E esse basta não é ir lá e matar o outro, é chegar, olha, é melhor a gente fazer as pazes, caminharmos juntos, porque senão depois a gente vem na mesma família, vem como pai e filho, filho e filha, pai e filha, né? Mãe e filha, marido e mulher. Vai ter que aprender. Então nós teremos sempre que passar por determinadas conjugações de forças para nos unirmos e estarmos cada vez mais sintonizados uns com os outros em prol da paz, da harmonia e da fraternidade. Isso é treino. Se você está treinando guardar ódio, treine hoje a perdoar. Vai fazendo exercícios, vai fazendo orações, pede a Deus força, leia o Evangelho, que você vai conseguir. Precisamos treinar a perdoar. Lembrando que está no Livro dos Espíritos, com pequenos esforços diários conseguiremos grandes vitórias sobre nós mesmos. Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançaste. Por isso nós precisamos aprender a sermos bons. Precisamos aprender a sermos úteis. Precisamos aprender a construir um mundo íntimo melhor do que tínhamos antes. Vigiar nossos pensamentos, controlar nossa mente, evangelizar nossas emoções, para que amanhã sejamos melhores. Controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. É a grande chave para começarmos a ascender ao plano espiritual, a livrarmos-nos das mágoas, livrarmos das suscetibilidades. E os outros terão que aprender. Quanto mais soubermos ser neutro diante das adversidades, mais cresceremos em prol da nossa própria felicidade, do nosso próprio aperfeiçoamento, para que a luz divina esteja envolvendo nossos corações. Admitamos que, em dada circunstância, fosse realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias, que não fizestes degenerassem em querelas graves, o que houvera podido cair facilmente no ouvido? E aí a pessoa começa a remoer, começa a cultivar sentimentos negativos, começa a ficar, como o pessoal diz, chorando pelos cantos, tramando uma ação maior. E isso fará com que as pessoas tomem cada vez mais ódio e partam para cima. Se você despreza, releva, segue em frente, o outro esquece. Se ele cometeu erro, quem tem que ajustar perante a justiça divina é ele. E tem uma coisa, meus irmãos, nunca queiram entrar no caminho de um espírito superior para prejudicá-lo. Principalmente quando ele tem também propósitos superiores. Precisamos, pois, aprendermos a caminhar, aprendermos a respeitar mais a nossa postura, nossa condição de vida, para estarmos sempre agindo de forma condizente para nossas realizações, para o nosso aperfeiçoamento. Então, as questões, aquilo que pode envenenar uma relação, começa com pequenas discussões, com pequenos melindres, com pequenas mágoas. Desliguemos-nos delas e procuremos sair dessa questão de vingança, de represálias, de contra-ataque e sigamos em frente. Tenhamos paz em nosso coração. Procuramos cultivar o sentimento de harmonia, de serenidade, de luz. Se de vós dependia impedir as consequências do fato,
e não as impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. À medida que nós procuremos nos desligar daquela situação, esquecer aquela situação e procurar nos aprimorar, estamos quites com a justiça divina. A partir do momento que a gente quer ir lá fazer a desforra, fazer uma vingança, nós estamos nos decrescendo perante a justiça divina. E é mais importante que venhamos a crescer, nos aprimorar, nos aperfeiçoar. E é por isso que o convite é sempre para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Façamos, pois, da nossa existência, da nossa caminhada, momentos de grande reflexão, momentos para que nos traga as oportunidades de procurarmos crescer, de procurarmos nos aperfeiçoar para o amanhã que temos ao longo da nossa existência, seja de paz e bênçãos para todos nós. Façamos, pois, da nossa caminhada um ponto de luz, um ponto de fraternidade, de fé e esperança. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Qual deles você está oferecendo? E quando nós pensamos em perdoar do coração, nós começamos a remoer lembranças, porque você tem que reevangelizar aquilo que você vivenciou. Por isso você lembra. E aquilo, quando você raciocinar sobre aqueles fatos à luz do Evangelho, quando você raciocinar sobre aqueles fatos com sentimento de paz, sentimento de fraternidade, sentimento de harmonia, você está crescendo, você está se aperfeiçoando. Então, a todo momento, nós devemos procurar entender os mecanismos do perdão, que não é tão simples. Não é impossível, mas também não é tão simples. Por isso, por exemplo, existem homeopatias e florais que trazem para nós a predisposição ao perdão. Então, quando a gente os toma, a gente começa a lembrar os fatos. Nós temos que raciociná-los à luz do Evangelho. Nós temos que retrabalhá-los à luz do Evangelho. O adolescente está muito rebelde e ele teve uma infância muito conturbada, tem um floral que vai ajudá-lo a esquecer aqueles tormentos do passado, coisas ruins que a gente não quer lembrar. Assim também, quando algum familiar, algum amigo, uma pessoa muito próxima falece e a pessoa está muito desolada, depois de um certo tempo, não no início, toma-se esse floral e a pessoa relaxa, começa a lembrar só das coisas boas e depois lembra-se normalmente, sem grandes tormentos, sem grandes transtornos. Mas no início, os inputs mentais vêm com muita intensidade daqueles momentos bons ou ruins, aqueles que você precisa retrabalhar. Por isso, estudar o Evangelho, principalmente quando está fazendo uma terapia do perdão, ler capítulos como esse, da misericórdia, vai nos ajudar a entender os mecanismos da vida, para que a gente possa crescer, aperfeiçoar e melhorar. Quantos não dizem, perdoo, e acrescento, mas não terminei lá não. Muitas pessoas dizem, com referência a seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. É outro grande problema. E qual de nós já não fizemos isso um dia? Qual de nós não fazemos isso? Na realidade, as pessoas têm aquilo que ela precisa passar para o seu aperfeiçoamento. E cada vez que nós passamos por uma situação boa, nós estamos crescendo. Por uma situação ruim, nós estamos crescendo. Mas o bom e o ruim tem que ser na medida que não prejudiquemos aos outros. Que a nosso ato venha trazer os benefícios para nós, venha nos impulsionar para um amanhã, para um proceder melhor no amanhã. Saber construir, saber vivenciar, saber criar um mundo melhor dentro do nosso ponto de entendimento, para que nós todos tenhamos condições de vivenciar o sentimento de paz e de perdão, para estarmos cada vez mais aliviados em nossos sentimentos, para que nosso coração se torne cada vez mais leve diante das adversidades que muitas das vezes
aparecem-se para nós. Saibamos construir, saibamos edificar, para todos nós podermos nos melhorar. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão? Segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. A gente lendo aqui, a gente faz grandes reflexões. Tem determinadas situações que exigem de nós uma postura diferente, um entendimento diferente e realizações também diferentes. Portanto, precisamos aprender a construir um mundo melhor. Precisamos aprender a começar a colocar para nós os melhores sentimentos, valorizando a nossa vida, valorizando os nossos momentos e principalmente procurando entender que deixar de perdoar é criar sofrimento. Aprendamos a ler o Evangelho, sentir essas palavras mágicas envolvendo a nossa alma, alimentando-nos para as realizações sublimes do amanhã. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. O verdadeiro perdão é aquele que nós devemos colocar um véu sobre o passado. Mas os mecanismos da gente realmente entender que perdoou é lembrar dos fatos sem ressentimento. Lembrar dos fatos sem mágoa, sem ódio. E aí nós vamos desligando daquela situação. É um exercício, é um treino. E quanto mais nós precisarmos, mais nós precisaremos de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente esse capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. A misericórdia deve estar sempre envolvendo-nos em todo momento. Todo sentimento que devemos ter contra aqueles que estão ao nosso caminho é realmente o caminho, é o entender das luzes do amor e da paz. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza, de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo Apóstolo, Leão, 1861. E nossos amigos espirituais, às vezes, eles nos mostram em determinados momentos da nossa vida, quando a gente fala assim, não vou fazer mais isso. Aí ele deixa passar, deixa a poeira baixar. Aí você tem que fazer isso. Não coisas erradas, lógico, coisas certas. Então, nós temos que procurar entender. Ah, não vou mais na casa X. Vai, você vai. Vá lá. Converse com eles, cumprimente-os. Não quero olhar para a cara da pessoa Y. Eles esperam. Passados uns dias, já cumprimentou o fulano. Você tem que conversar. Você tem que quebrar essa mágoa. A mágoa te faz mal. Não guarde mágoa. Aproveite a oportunidade, converse, reata, refaça a sua existência. Todos nós precisamos de nos aperfeiçoar. Todos nós precisamos colocar em nossos corações bons sentimentos, bons ideais. Colocar em nossos corações as bases da verdadeira paz que deve existir sempre em nossas vidas. Por isso, temos que prestar bem atenção se nossas palavras estão alinhadas com os nossos atos e se nossos atos estão alinhados com as nossas palavras. Treinemos a perdoar. Treinemos a colocar em prática o sentimento de amor e de perdão, porque eles nos conduzirá ao reino do Pai, onde somente aqueles que estão com o coração puro poderão adentrar. Muitos dizem que vão estar no céu. Respeitemos. Mas como andam seus corações? Sua tolerância? Seu entendimento?
essa capacidade de olhar para o outro e vê-lo como irmão, como amigo, como companheiro. Por isso, meus irmãos, trabalhemos nossos sentimentos, trabalhemos nossos entendimentos, para que possamos desfrutar da verdadeira paz em nossos corações, em nossas vidas, ao longo da nossa existência e nas próximas que nos esperam. Lembrando sempre que amar e perdoar faz parte do processo evolutivo. Odiar, guardar mágoa, faz parte de um projeto macabro que nós mesmos engendramos para nós próprios, criando todo um emaranhado de problemas para nós mesmos ao longo da existência, passarmos e sofrermos as consequências. Olhemos para os nossos corações e procuremos nos fortalecer, nos fazermos melhores, e como está aqui nesse texto, a homeopatia pode te ajudar a se melhorar, a se corrigir, porque ela é um dos fluidos latentes que ajudarão a humanidade a evoluir mais rápido, a buscar a perfeição. Paz e luz para todos nós, que a misericórdia divina nos envolva, nos aperfeiçoe e nos impulsione para o bem sempre. Item 16, fazendo parte ainda da instrução dos espíritos, a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Cativar esse sentimento de amor, esse sentimento de paz em nossos corações, faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso aprimoramento espiritual. Caminharmos para a luz sempre é de grande importância para todos nós. Tenhamos, pois, meus irmãos, o entendimento de que a importância de fazer o bem deve estar caminhando conosco em todo momento, em todas as situações. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. O defeito do outro é uma coisa muito delicada. Nós vivemos numa sociedade, num momento de transição, onde todos nós precisamos nos melhorar. Saber se aproximar do outro, saber conversar com o outro, é um grande mérito para todos nós. Portanto, todos nós devemos procurar refletir na grandeza das nossas oportunidades de servir, na grandeza da nossa oportunidade de fazer o melhor, para que tenhamos realmente condições de começarmos a dar os passos necessários para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento. Precisamos, pois, treinar esse aperfeiçoamento, essa melhoria íntima, para que possamos, então, conseguir construir um mundo melhor para todos nós. E, às vezes, ao depararmos com alguns defeitos de alguns companheiros de trabalho, alguns companheiros de equipe, de tarefa, precisamos de ter tato para conversar com eles. Porque se a gente deixa eles continuarem com aquele meio, eles não vão tomar consciência. Mas conversar com a pessoa, não conversar com todo mundo falando do defeito daquela pessoa, expondo-o ao ridículo. São condições que todos nós precisamos aprender a valorizar, são condições que todos nós precisamos aprender a colocar em prática no nosso dia a dia. Muitas das vezes, a gente não quer ver o defeito do outro por mera comodidade. Pense bem. Está no Evangelho que nós devemos observar com os nossos filhos e podar suas arestas. Aqui ele está dizendo que a gente não deve ver os defeitos do outro. Mas não ver os defeitos do outro para fazer chacota, para fazer crítica, para fazer fofoca. Mas sempre que for para agir para o bem, para corrigir, para amparar, é diferente. Mas aí nós temos que saber como abordar o assunto, como nos aproximar da pessoa. Já a maledicência vai procurar achar um defeito
e desprezar tantas qualidades. E nós devemos procurar valorizar as qualidades. Então, fazer parecer evidenciar as qualidades, mas saber orientar para que a pessoa corrija seus defeitos, seus vícios, suas tendências negativas, com amor, com segurança, com parcimônia, com fé. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que sejam para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes, velados. Eis o que a gente já tinha comentado. Não censurar, mas orientar, aconselhar, dar uma luz para a pessoa entender. E às vezes a gente vai passar uma informação velada para a pessoa toma atitudes extremamente inconsequentes, mas você não podia ter me avisado antes. Então às vezes a gente tem que falar de uma forma mais clara, mais dura. E aí precisamos de sabedoria para quando precisamos falar a coisa A e para quando precisamos falar a coisa B. Saibamos, pois, valorizar as nossas oportunidades de trabalhar no bem e de saber nos prestar um bom serviço orientando aquele que necessita da orientação e nos calando quando o momento é para nos calar. E em toda situação, aprendamos a orar, porque é uma grande bênção de luz envolver o outro na paz, na esperança que a Deus conduz. As orações, muitas das vezes, nesses momentos difíceis, trazem mais benefícios do que se imagina. Por isso é necessário treinarmos pensar no bem, para construirmos um bem maior para a nossa existência e para nossas realizações. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. E aí vem a parte mais complicada. Muitas das vezes nós queremos criticar o outro, condenar o outro, mas não queremos olhar para nós. Não queremos valorizar as nossas oportunidades. Não queremos construir, no nosso mundo íntimo, um momento de paz e de fraternidade para nós. Meus irmãos, tenhamos em mente sempre que, para reprovar no outro alguma coisa, nós temos que ter corrigido aquilo em nós. E se não corrigimos em nós, que façamos a força de nos corrigirmos juntamente. Julgar nossos próprios atos, nosso próprio coração, nosso próprio pensamento. A nós mesmos que temos que julgar primeiramente, para depois auxiliarmos os outros a se melhorar. Aí a pessoa fala assim, tá vendo? O meu pai fuma e fala para eu não fumar. Ele sabe que ele não consegue se livrar do cigarro. E te pede para não entrar na mesma arapuca que ele entrou. Então nós temos que procurar saber observar. A pessoa às vezes fala assim, olha, não faz isso. Ah, mas você já fez tantas vezes. Mas eu sei o peso que é fazer isso tantas vezes. Então não faça. São momentos que nós temos que refletir, são situações que nós temos que parar para pensar, para começarmos a construir um mundo melhor amanhã. E só vamos construir esse mundo melhor amanhã se nós estivermos realmente imbuídos de procurar fazer o bem, de procurar fazer o melhor. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Procuremos nos alimentar do bem para que possamos também irradiar o bem. Treinemos, pois, a olhar para dentro de nós mesmos. Como ele pergunta no final, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Esse é o que nós devemos fazer. Para que condenar os outros? Para que julgar os outros? Se é necessário julgarmos-nos a nós mesmos. Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros,
Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Todos nós temos que fazer essa observação. Todos nós temos que procurar entender esta lição. Todos nós temos que procurar compreender esta oportunidade de servir, essa oportunidade de agir na construção e na edificação do bem. Por isso, nós estamos aqui para fazer um trabalho íntimo, aqui na Terra, encarnado, para fazer um trabalho íntimo conosco mesmo. E muitas das vezes nós queremos julgar o outro, mas nós nos esquecemos que tem alguém que julga-nos primeiramente, Deus. E conhece todos os nossos sentimentos, todo o nosso íntimo. E a todos os momentos que nós cometemos as faltas está gravada na nossa consciência, processando o processo de reparo. E nós, muitas das vezes, condenamos nos outros aquilo que mais temos cometidos em outras vidas. No passado, e às vezes até no passado dessa vida mesmo. E às vezes não fizemos nessa vida porque não tivemos oportunidade. Porque às vezes até mesmo temos vontade de fazer. Portanto, nós temos que procurar compreender o processo de caminhada, de evolução, de aperfeiçoamento, de construção de um amanhã. Porque somente nós aprendendo e entendendo que temos que construir um amanhã com paz, com fraternidade, com harmonia, é que nós faremos melhores. Os pensamentos íntimos que Deus vê em nós, ainda bem que não vemos no próximo, porque senão condenaríamos muito mais. E uma coisa importante, conhece o móvel que levou a pessoa a cometer aqueles atos. E quem conhece o que levou a cometer o ato, vai julgar com muito mais sabedoria, com muito mais prudência. E às vezes alguma falta leve torna-se mais grave e uma grave torna muito leve. Porque tudo depende dos conteúdos internos de cada um e dos objetivos a alcançar. E eu achei interessante um dia fazendo perguntas sobre o destino de algumas pessoas da Terra. E aí Yaakov nos responde: criminosos de guerra são julgados pelo Ministério da União Divina. Encerrou-se o assunto. Então nós temos que prestar atenção porque são situações que requerem altíssimos cálculos. Pessoas, espíritos altamente capacitados para fazerem todo o emaranhado, avaliarem todos os emaranhados de fatos e atos que aconteceram, todas as intenções, tudo que estava por trás da cortina que nós não vimos. São um conjunto de fatos e fatores muito transcendentes para serem avaliados em alguém que cometeu tão grandes crimes como numa guerra. E às vezes, ele não é tão culpado quanto os mentores, os fomentadores, que nós nem tomamos conhecimento. Então vamos deixar de julgar os outros e vamos ter mais cuidado para julgarmos melhor a nós mesmos e entender que Deus tem nas suas mãos conhecimentos extremamente transcendentes que fogem à nossa compreensão, para que a gente não cometa o erro de ficar fazendo condenações, sem sermos o juiz da causa. E aí a gente macula a nossa consciência, mostrando que ainda somos muito baixos, que não sabemos perdoar, que não sabemos cativar o outro, criando situações adversas para nós mesmos. É necessário, pois, começarmos a construir e edificar um melhor amanhã para todos nós. E para isso, temos que saber valorizar o sentimento de amor e de paz. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Treinemos, pois, sermos indulgentes. Treinemos, pois, sermos severos para conosco. E treinemos também colocar os pingos nos is para começarmos a construir um amanhã onde todos nós estejamos em condições de fazer o melhor, de edificar cada dia mais a luz e a paz nos corações humanos. Por isso,
Todos que caminhamos na Terra precisamos estar em condições de aperfeiçoarmos-nos, de aprimorarmos-nos e de fazer de cada um de nós pessoas melhores para que o mundo também seja melhor. E para sermos melhores, temos que estudar o Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá a oportunidade de lermos a mensagem do Cristo e de refletirmos nas consequências daquilo ali de forma bem ampliada, trazida pelos Espíritos. Reflexões importantes para que possamos caminhar, entender e aprimorar a nós mesmos, como espírito imortal que somos. Luz e paz a todos os nossos corações, que as bênçãos do amor divino estejam sempre nos iluminando e nos impulsionando para dias melhores. Paz e luz a todos nós. Ainda na instrução dos Espíritos, a indulgência. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. É importante nós sabermos ser indulgentes. É importante nós sabermos ser sábios à hora de tomar uma decisão de fala, não fala, ajo, não ajo. E hoje a própria lei dos homens, em determinadas situações, exige que tomemos determinadas posturas. E é por isso que nós temos que saber parar para pensar, parar para refletir no que estamos fazendo, como estamos fazendo. Tem determinadas pessoas que tomam posições extremamente agressivas contra os outros. Tem determinadas pessoas que tomam determinadas posturas extremamente inconsequentes com relação aos outros e depois sofrem em si mesmo as consequências. Por isso, todos nós temos que procurar aprender a como valorizar nossas ações, como valorizar as nossas atitudes para sermos melhores. É uma necessidade que nós temos de nos aperfeiçoar, de procurar fazer com que sejamos cada vez melhores. E uma delas é sermos indulgentes. E às vezes a falta é tão boba, tão simples. A pessoa te dá uma fechada no trânsito. Se você fica quieta e diz, vai com Deus, é uma coisa. Agora, a pessoa te dá uma fechada no trânsito, você xinga, mostra o dedo, quer ir atrás para desforrar, tem consequências. Então, a consequência 1 é de um jeito, a consequência 2 é de outro jeito. Portanto, sejamos indulgentes com as faltas alheias. Estamos citando apenas uma fechada no trânsito, que é muito comum hoje em dia, mas tem tantas outras que a gente precisa de relevar. Deixa para lá, não vale a pena. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva, enquanto o menor arrependimento. Mostrai a todos os anjos da penitência, estendendo as suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-os para os olhares daqueles que não pode tolerar o que é impuro. Anjo da penitência cobrindo-nos para que aqueles que não podem tolerar o que é impuro não nos vejam. É uma mensagem forte e ela tem 3 aspectos. O primeiro, que a gente deve animar os fortes à perseverança. E depois, a segunda parte, mostrar aos fracos a bondade de Deus. E depois, lembrar que tem os anjos da penitência nos protegendo, nos amparando. Então todos nós temos que começar a agir com mais sabedoria para construirmos um futuro melhor, para construirmos um mundo de mais resignação, de mais paz para todos nós. Precisamos, pois, saber trilhar os caminhos que nos levam ao melhor entendimento, a melhor compreensão de cada fato, de cada ação, de todo momento da nossa existência. E é por isso que todo momento da nossa vida nós temos que saber trilhar com sabedoria e olhando sempre para todos os pontos positivos e negativos dos fatos, para nós aprendermos com cada acontecimento, com cada situação. E à medida que a gente aprende com aquela situação, nós nos aperfeiçoamos, nós nos aprimoramos e nos aproximamos do Pai. Sejamos, pois, melhores hoje do que fomos ontem, para sermos melhor amanhã do que fomos hoje e para melhorarmos sempre tal qual é a lei. Abandonar os atos impuros é um grande benefício para todos nós. Mas cuidado para você, com o que você vai julgar impuro. Prestem atenção.
Porque tem pessoas que querem colocar como coisa impura aquilo que é até obrigação dela, dentro de um casamento, por exemplo. Vamos ter os devidas providências, os devidos cuidados, as devidas prudências e os devidos cuidados na hora de fazermos nossos julgamentos. E, aliás, as pessoas que têm muito preconceito com relação ao sexo, tem um floral que trata e a pessoa se vê livre dessa tensão. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos os que nos hão ofendido. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos que nos hão ofendido. Estamos realmente perdoando aqueles que nos ofendem para recebermos o perdão da divina justiça, da divina misericórdia? Portanto, precisamos aprender a valorizar essa bondade divina, a valorizarmos essa luz que nos envolve sempre para o bem, para perdoarmos 100 vezes, 100 vezes, 100 vezes, ou seja, infinitamente, para nos tornarmos melhores. No Evangelho está 70 vezes, 7 vezes, infinitamente. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, mas quais são somente a letra é admirável. Nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Todo o nosso caminhar, todo o nosso olhar para dentro de nosso coração, reveste-se de uma grande oportunidade na vida. Todo esse momento que nós temos para olhar para dentro de nós e fazermos resplandecer as luzes do Evangelho em nosso caminho. É de grande importância para nós sabermos nos vigiar, sabermos nos observar para melhor construirmos um amanhã. E perdoar sempre é o caminho para que as luzes divinas sempre venham ao nosso encontro. Mas precisamos também perdoar a nós mesmos. Rever nossos atos sob as luzes do Evangelho e sabermos que precisamos aprender a crescer, a fortalecer nossos sentimentos, a fazer com que nossos corações estejam sempre se iluminando sob as bênçãos do Senhor. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto que Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A gente normalmente quer receber tudo de Deus, mas o que a gente quer oferecer? A gente quer receber tudo da misericórdia divina, mas o que a gente quer oferecer? Então Deus, Ele quer que a gente aprenda a perdoar. O mecanismo da lei divina foi criado, desenvolvido, para que a gente aprenda a perdoar. Não é que Deus vai falar assim, olha, aprende a perdoar. Não, Deus é um ser extremamente grande, infinitamente grande. Mas Ele criou na nossa consciência certos mecanismos, que à medida que a gente vai se desligando de determinadas mágoas, determinadas faltas, determinadas acusações que alguém venha nos fazer indevidamente, nós vamos nos libertando e criando condições de estarmos cada vez mais voltados para o bem, para a paz, para a harmonia. E é isso que vai fazer a grande diferença ao longo da nossa existência. Portanto, procuremos nos fortalecer, procuremos nos aprimorar para que cada vez mais tenhamos condições de estarmos melhores, de estarmos mais próximos da divindade. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor da sua graça, para não rescindirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Então nós temos que procurar compreender por outros ângulos o que está dizendo. Nós já disse antes que a nossa consciência tem os mecanismos para avaliar o quanto já estamos
quites com as leis divinas. E aí vamos receber as bênçãos. Quando nós pedimos perdão pelas nossas faltas, é uma forma de Deus nos abençoar, de recebermos a bênção divina para não cairmos nos mesmos erros. Mas a recompensa está em também sabermos perdoar aqueles que nos ofenderam. E qual é a recompensa? Ele não vai nos dar um prêmio por isso. Vai permitir que tenhamos condições de absorver energias do bem, energia da paz, e estarmos mais tranquilos para caminharmos na direção do amor e da misericórdia. Por isso, todos nós que estamos aqui, caminhando ao longo da nossa existência, trabalhando incondicionalmente para um dia melhor, precisamos aprender a valorizar as oportunidades. Precisamos aprender a valorizar as chances de estarmos melhores, de construirmos um mundo melhor. E com isso, a gente tem que aprender a ter submissão a Deus, amar o próximo, e aí então nós vamos juntar o arrependimento das faltas que nós cometemos para não cometermos de novo e a reparação fazendo bem. A doutrina espírita nos mostra que o mal que tivermos feito, seja ele qual for, vai ser vencido quando nós aprendermos a fazer o bem, quando nós treinarmos a fazer o bem. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que poderíeis fizessem o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Vencermos-nos a nós mesmos. É melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Ensinou-nos Sócrates há quase 3.000 anos atrás. 2.500 para ser mais preciso. Então nós precisamos aprender a valorizar esse sentimento de perdão. Esquecer o mal já é um grande passo. Mas não deixá-lo que ele seja coberto por um véu. Esquecer de verdade. Desligar, retrabalhar os conceitos, reevangelizar as situações. E a partir daí, nós estaremos, então, criando condições de desenvolver o sentimento de perdão e de amor. E aí, se a gente quer que o Pai faça o bem por nós, façamos o bem por aqueles que magoamos, por aqueles que ferimos, ou por aqueles que nos feriram, por aqueles que nos magoaram. Façamos o bem, esqueçamos o mal. Substitui a cólera que compusca pelo amor que purifica. Ao passarmos a emitir perdão e amor por aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, que tomaram tantas atitudes para nos prejudicar, estaremos nos beneficiando primeiro. E eles serão beneficiados se quiserem também perdoar. Se quiserem também tomar um novo caminho, que o processo evolutivo requer que cada um siga um caminho melhor. Se nós perdoamos aqueles que nos ofenderam e eles querem continuar agindo do mesmo jeito, vão angariar sempre mais e mais energias negativas e deletérias. Pregai, exemplificando essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível, tão somente aos olhos do Espírito. Sentimento que nós devemos criar para nós, sentimentos que nós devemos fazer valer para nós, ideais de amor e de paz. Pregai exemplificando essa caridade ativa e infatigável que Jesus ensinou. A caridade do amor, a caridade do perdão, a caridade de saber estender a mão, seja para quem for. Pregai-a como ele fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Jesus, a sua vida foi marcada pelo perdão, foi marcada pela ajuda incondicional a todos que sofriam. Curou leprosos, cegos, aleijados,
e recebeu de prêmio uma cruz. E no auge da sua dor diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós começamos a ter que entender essa máxima: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esquecer do sentimento de vingança, esquecer do sentimento, todo ele contrário aos princípios das bênçãos do amor divino que devem nortear a nossa existência. Segui este modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Precisamos, pois, aprendermos a caminhar para a luz. Precisamos, pois, aprender a valorizar esse sentimento divino que deve existir sempre em nós, porque o divino modelo exemplificou, vivenciou, para que nós aprendêssemos a buscar esse refúgio onde somente os despertos para as coisas espirituais podem encontrar. Façamos, pois, das cruzes que temos que carregar a nossa redenção, a nossa sublimação espiritual, perdoando sempre, amando sempre, auxiliando sempre. Eis o conselho do Mestre. Devemos ter coragem sempre para olharmos para nossas imperfeições, para olharmos para dentro de nós e sabermos que nós devemos procurar trilhar um caminho de glória que o Pai nos conduz a trilhar para chegarmos até Ele. Que as bênçãos do amor divino estejam sempre nos envolvendo e nos fortalecendo. Que as bênçãos das luzes divinas sejam sempre iluminando nossos caminhos, nosso coração, para que tenhamos mais criatividade diante das adversidades e caridade diante das dificuldades. Que a misericórdia divina esteja sempre nos envolvendo e nos abençoando onde quer que estivermos. Que assim seja. Ainda na instrução dos Espíritos, a indulgência. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. E esta prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam, todos vos tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar, todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderdes galgar o cume da montanha do progresso. Mais uma vez, convidando-nos a olhar para dentro de nós mesmos, para as nossas imperfeições, para as nossas dificuldades. Entendendo cada uma delas e procurando nos aperfeiçoar, caminharemos na direção do Pai. Iremos galgar nossos passos para o espaço que acende a morada celeste. Por isso, todos nós temos que procurar ver quais as tendências nós temos que vencer. E sermos mais indulgentes, porque ser indulgente também é uma caridade. Logicamente, que ser indulgente não é ser permissivo. Tudo nessa vida tem dois pesos, duas medidas, que a gente tem que saber para que lado a balança vai pender na hora e para que lado nós vamos querer que a balança penda. Usando o bom senso, usando as regras do jogo corretamente, coerentemente. Porque somente assim nós conquistaremos um amanhã melhor. Se acharmos que temos que seguir nosso caminho somente do nosso jeito e que só nós estamos certos, perderemos. Perderemos a partida que estamos disputando contra nós mesmos. Mas se nós soubermos olhar para onde nós estamos errando, saber ver na fraqueza dos outros um ponto que ele precisa do apoio, que ele precisa da ajuda, que ele precisa da misericórdia, então todos nós caminharemos, todos nós conquistaremos um passo de cada vez, mas conseguiremos realizar aquilo que precisamos empreender, aquilo que precisamos realmente edificar para que as forças do bem se estabeleçam em nossas vidas. Todos os momentos da nossa existência precisamos estar cientes das nossas responsabilidades, cientes do nosso caminhar, cientes do nosso despertar para uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Por que então a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro
que os incomoda, se entender, atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Mais uma vez mostrando-nos que nós temos muitos defeitos internos para corrigir. Todos nós temos. E precisamos aprender a corrigir esses defeitos, para que a gente possa ajudar o nosso próximo, ajudar aqueles nossos companheiros de jornada. Nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós, perdoarmos-nos e, acima de tudo, a se esforçar para perdoar os outros. Somente assim nós iremos conseguir conquistar passo a passo a nossa evolução, nosso empreendimento íntimo, nosso fortalecimento interior para uma manhã de luz e de esplendor. E aí, quando nós estivermos mais conscientes de nós mesmos, das nossas responsabilidades, deixaremos de ficar vendo pequeninos argueiros que incomodam no olho do outro e conseguiremos tirar a trave que nos toda a visão para seguirmos o caminho com segurança para a nossa redenção. Façamos, pois, meus irmãos, de cada momento da nossa vida, cada momento das nossas oportunidades, a bênção de luz que nos conduz cada vez mais na direção do Pai Eterno, da misericórdia infinita, que deve resplandecer em nossos corações. Que a luz do Divino Mestre Jesus esteja sempre nos envolvendo e nos fortalecendo, para que a gente consiga entender o Teu Evangelho e praticá-lo conosco mesmo. E quando tivermos que nos dirigir a alguém por algum erro cometido, que saibamos fazer com a máxima diplomacia, com a máxima educação, com a máxima cortesia cristã, para que todos nós saibamos caminhar para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria, para a nossa redenção. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. Então, nós precisamos aprender, precisamos treinar a caminhar com segurança, para nos aperfeiçoarmos, para nos aprimorarmos. E aí, ele está mostrando para nós: creia nos espíritos que vos dirigem, que vos intuem para o bem. E aí, faz-nos um alerta. E nós precisamos primeiramente crer nos espíritos que nos intuem, que nos orientam e que nos passam as instruções através da doutrina espírita. E depois nos mostra que se formos muito orgulhosos de acharmos que estamos superiores aos outros em virtude de qualquer mérito que tenhamos, seja mérito espiritual, seja mérito material, já somos insensatos e culpados perante Deus. E aí, Deus nos castiga no dia da sua justiça. Mas também não podemos falar assim: sou tão inferior que as coisas que eu faço não pesam muito. Aí é ser negligente. Você já sabe que está fazendo coisa errada. Agora fala assim: eu caminho sempre vigilante, ou procurando observar, porque somos falhos, estamos sempre propensos a cair. Então você já começa a se aperfeiçoar, a se melhorar, para um dia estar melhor perante você mesmo. E é nessa busca de estar melhor perante si mesmo, que vai fazer de nós seres melhores, pessoas mais úteis e sensatas, para que a justiça divina sempre alivie nossas dívidas, que são muitas, perante a nossa consciência, perante a eternidade. E com isso, menos onerado conseguiremos agir melhor, cumprir melhor as nossas ações e fazer melhor a nossa caminhada em base na luz do amor, da fraternidade e da paz. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, um germe de bons sentimentos, centelha vivaz de essência espiritual, da essência espiritual. Então, saber cultivar os bons sentimentos, saber cultivar as boas ideias, os bons ideais, sempre farão de nós seres melhores, seres mais justos perante os olhos divinos.
E aí devemos procurar sempre cultivar esses grandes ideais de amor que devem estar presentes em nossas almas. Viver com caridade e modéstia, simplicidade e humildade consistem nas grandes conquistas de cada um de nós. E se sabemos ver nos outros algum mal, que procuramos ver o bem que nele prevaleça, a virtude que está presente neles. Porque o nosso coração, o coração de um ser humano, por mais cheio de problemas que ele tem, por mais cheio de defeitos que essa pessoa possui nos seus sentimentos, ela sempre tem o germe da centelha vivaz, da essência espiritual divina para resplandecer um dia em luz e amor e compaixão. Saibamos, pois, olhar para dentro de nós mesmos, olhar para os nossos irmãos com mais amor, com mais compaixão, fazendo prevalecer os melhores sentimentos, fazendo prevalecer os melhores ideais. Somos espíritos imortais, herdeiros do Pai Eterno, ao longo de longas caminhadas para a luz, para o nosso processo evolutivo, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso engrandecimento íntimo. Façamos, pois, da nossa jornada uma bênção de luz, de fraternidade e de paz. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes do que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos a consolação. Se já fizemos erros, já cometemos falhas no passado, nesta vida, podemos começar a fazer o bem, começar a trabalhar para o bem. E mesmo que nessa vida cometemos muitas falhas, nós temos a oportunidade de fazer o bem, para repararmos perante a nossa consciência o mal que houvermos feito. E aí, nós temos que saber tirar proveito dos ensinamentos dos Espíritos, que vêm em nome do Senhor nos orientar o caminho, nos orientar para a nossa redenção, para o aperfeiçoamento da nossa jornada. Para esses, iluminado está o caminho. Quem sabe ouvir os bons Espíritos, sabe o caminho que deve seguir em direção ao bem. E aí nós podemos sempre buscar as palavras que indicam a melhor forma de chegarmos à jornada da felicidade, à jornada da paz e da harmonia íntima. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, para com si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque amar a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Do Futre, Bispo de Nevers, Bordeaux, só não tem a data. Então nós temos que procurar fazer essas observações. Tantas sublimes palavras de convite para nós nos revermos, para nós aprendermos a colocar em práticas as leis divinas em nós. E o outro seguirá depois, se for da vontade dele. Podemos convidá-los, podemos orientar a muitos, mas não podemos interferir na vida das pessoas, como algumas pessoas acham que podem. Todos nós temos a responsabilidade de trabalharmos intimamente para nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria e para empreender jornadas de luz por onde formos. A caridade para com todos, amor para com Deus e respeito por todas as coisas, nós temos o caminho marcado para a nossa redenção. Procuremos, pois, fazer essas observações a todo instante, olhando para nós mesmos e ver como estamos nos portando ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Como estamos agindo frente a essas adversidades que aparecem no nosso caminho e como estamos olhando para cada uma das oportunidades de fazer o bem, de respeitar as regras divinas, de procurar agir com mais prudência, com mais responsabilidade. Como que a gente pode fazer mais o bem, fazer a caridade? E de que forma vamos agir? De forma a beneficiar todas as criaturas que vêm até nós, buscando o pão da vida, o pão do Espírito. Trabalhemos, pois,
para o nosso aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento de todos que convivem conosco. E as bênçãos divinas virão nos iluminar, nos fortalecer e abençoar sempre, para que todos nós estejamos constantemente de posses das bênçãos da luz, para que o amor possa sempre nos conduzir para a redenção da nossa alma, do nosso espírito. E aqueles que às vezes querem agir de forma covarde para atacar, deixe. Os céus têm para ele reservado aquilo que eles precisam para evoluir. Aqueles que gostam de agir de forma covarde e às sombras, logicamente encontrarão seres às suas frentes, ao longo da sua caminhada, que elaborarão coisas bem proporcionadas para que eles possam despertar para Deus. Aqueles que querem nos atacar, aqueles que querem nos ofender de todas as formas e até mesmo denigrir, saberão que irão receber, ou melhor, saibam que irão receber da misericórdia divina, proporcionalmente o que fizeram os outros sofrer. Das leis divinas ninguém escapa. Das leis divinas ninguém vai fugir. Todos nós somos trabalhadores do bem, que somos espíritos que buscam a redenção, que buscamos trabalhar para a nossa transformação, que venhamos a construir para edificar as bases do amor, da paz e da fraternidade legítima em nossas almas. Paz e luz para todos. Que as bênçãos de Jesus possam despertar para Deus todos aqueles que ainda vibram no ódio, que ainda vibram no sentimento de vingança, que ainda vibram no sentimento de tentar infligir ao outro pelos caminhos da calúnia e da injúria, das acusações indébitas, o sofrimento. Que essas pessoas possam despertar para Deus, possam despertar para o sentimento de amor, de misericórdia em seus corações. Que a luz do amor divino possa iluminar todos nós, abençoar todos nós, para que sejamos sempre dignos de recebermos as bênçãos divinas. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Logicamente, se a gente se abster de fazer isso, o mundo fica de uma forma perigosa. Mas sempre tem aqueles que são escalados, que têm por profissão fazer isso. Mas tem aqueles, a maioria de nós, também temos a responsabilidade de ajudar a educar as crianças, os jovens, e até mesmo dentro das nossas atribuições no trabalho ou dentro do tempo religioso que frequentamos, temos a nossa responsabilidade de orientar as pessoas, de dar a elas um norte, dar a elas um ponto de entendimento, diferente daquilo que elas estão seguindo, para que todos nós possamos caminhar com segurança. Certamente que o momento que nós estamos vivendo é para nos aperfeiçoarmos, para respeitarmos uns aos outros e para ajudarmos que os outros também se respeitem esse caminho. Ninguém sendo perfeito seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento, trabalhar pelo nosso aprimoramento. Primeiro, e para nós nos aprimorarmos, não podemos jamais ter o prazer de denegrir o outro. E temos o compromisso de trabalhar pelo progresso de todos, principalmente daqueles que estão sob a nossa tutela. Mas nós temos que saber agir para um fim útil. E é não apenas querer denegrir a pessoa. Se nosso irmão está tendo indício de estar cometendo algum erro, conversemos com ele. Procuremos nos informar. Procuremos orientá-lo. E estar no Evangelho, que é um dever cristão, auxiliarmos-nos a achar o melhor caminho.
Se alguém tem alguma coisa contra vós, vá com ele em particular e converse. Se não resolveu, chame mais um e vá lá e converse. Se aquela pessoa está tendo problema, vá um e conversa, chama um para ir conversar. Somente assim nós vamos procurar nos orientar, nós vamos procurar nos aperfeiçoarmos para caminharmos para Deus, para nos iluminar pelas bênçãos das luzes divinas. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever, e a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Se a gente toma atitude para denegrir a pessoa, é uma maldade. Mas no primeiro caso, quando a pessoa está sob a nossa tutela, é alguém que caminha junto conosco nas tarefas do dia a dia, nos trabalhos, é nossa obrigação. E ele ainda diz, é um dever que a caridade pede, fazermos cumprir as ordens, fazermos ponto de orientação para aquela pessoa. E às vezes a pessoa não tem noção do que ela está cometendo, do erro que ela está cometendo, da falha. E quando a gente procura conversar com ela amigavelmente, ela vai tomando as devidas precauções, os devidos cuidados. No atendimento fraterno que nós fazemos, e ao longo de toda a vida que a gente sempre procurou conversar sobre o Evangelho, foram inúmeros casos que as pessoas chegaram para a gente depois e falavam assim, poxa, aquilo que você conversou comigo aquele dia foi fundamental para que eu não cometesse mais erros. Ou teve um também que ele chegou para mim e falou, nossa, por que eu não te ouvi quando você me deu aqueles conselhos? Todos aquilo que eu planejei não deu certo. E exatamente todas as noites eu paro para pensar, se eu tivesse ouvido aquele conselho, eu não estaria nessa situação que eu estou hoje. Ele não fez nada de errado, simplesmente deixou de estudar e foi trabalhar com uma pessoa, não deu certo, trabalhou com aquela pessoa, e aí ele teve que trabalhar bem pesado pelo sustento de cada dia. Ao passo que se ele tivesse estudado, ele não precisava de estar naquela situação. E assim foram inúmeros casos, e que a gente vai vendo, porque uma orientação. Embora não tenha sido muito, num dos casos eu não tenha sido muito dócil na hora de fazer a devida orientação, mas serviu de lição para aquela pessoa até hoje. Sempre que ele me encontra, ele agradece, graças a Deus, você me orientou naquilo ali. Não é exaltando o serviço que a gente faz, não. É um exemplo que a gente vivenciou. E a gente, como trabalha sempre em atividades de orientação, de atendimento, a gente depara com pessoas passando por muito sofrimento, passando por muitas tensões íntimas, necessitando do amparo, necessitando do apoio, para que ela possa se melhorar, para que ela possa se aperfeiçoar. Muita luz e paz, que Jesus ilumine seus corações, ilumine seus lares, para que a paz e a harmonia possam estar sempre presente em suas vidas. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ainda dentro desse tópico, que é a questão cerne do tópico 19, 20 e 21, será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Você está fazendo a sua análise do outro, mas você não vai divulgar para ninguém, você não vai falar para a pessoa, você não vai orientar a pessoa, tem necessidade, tem valor? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver toda parte só o bem, semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Então, ver as maldades que existem no mundo, saber que existem problemas das mais variados no mundo, é necessário. Saber que nós temos que ter cuidado com determinadas situações, com determinadas condições que as pessoas colocam para nós, faz necessário fazer essa observação, faz necessário buscar entender essas nossas dificuldades. Mas, por outro lado, também é importante que nós tenhamos o entendimento para conseguir darmos os passos necessários para o nosso processo evolutivo, para o nosso processo de aperfeiçoamento. E como vamos fazer isso? Procurando trabalhar no bem, procurando fazer o melhor. E
Quando tivermos que notar alguma imperfeição no outro, às vezes a gente não vai chegar e vai falar para o outro que ele tem aquela imperfeição, mas nós vamos conversar com a nossa família, com nossos filhos. Olha, fulano tem essa tendência, nós temos que ter cuidado. Não nos compete fazer um alarde público, mas compete nos olhar para como nos defender daqueles riscos, daqueles perigos. É importante, necessário, útil. O erro está no fazer-se que a observação redunde em proveito do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Então tem duas situações. Uma, a pessoa quer simplesmente pegar o erro da pessoa, desclassificá-lo na opinião geral. Simplesmente porque quer desacreditar o outro. Então tem aquele defeito, quer exaltar aquele defeito para que ele não seja bem visto. Na segunda opção, na segunda situação, a pessoa vai ver o erro do outro apenas para dar vazão ao sentimento de malevolência. Então também está em falta, está cometendo erro perante a justiça divina. Então tanto faz para denegrir a pessoa, simplesmente por denegrir, para desmerecê-lo perante a opinião, e a outra situação, quando é apenas pelo sentimento de malevolência. Para que você vai fazer isso? Qual o objetivo? Se é simplesmente um defeito que a pessoa tem, não é um vício perigoso, não é uma ação perigosa, criminosa da pessoa, diferente dessa situação. Dá-se inteiramente ao contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu próprio proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Então, a situação terceira aqui eu procuro ver o defeito nas pessoas para eu evitar cometer aqueles defeitos, para eu evitar ter aqueles defeitos. São cada uma situação mais diversificada, mais diferenciada, e que nós temos que saber nos vigiar o suficiente para não cometermos falhas desnecessárias. E aí ele vem complementando. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então, as pessoas moralistas gostam de estar achando defeito em um, achando defeito no outro, para que isso está, na realidade, estudando os modelos. Logicamente, que nós temos que procurar ter a prudência de agirmos com a maior prudência, com a maior responsabilidade, com o maior respeito pelos nossos semelhantes. Se as pessoas têm defeito, deixa que elas sigam com os defeitos dela, que elas sigam os caminhos que elas estão seguindo. Procuremos, então, observar dentro do nosso coração, dentro do nosso sentimento, qual a melhor forma de agir, qual a melhor forma de ação para a nossa caminhada. Todos nós, ao longo da existência, precisamos estabelecer a meta da nossa evolução, ajudando o próximo a crescer, ajudando o próximo a evoluir, e que nós consigamos fazer essa rota sem prejudicar ninguém, sem trazer prejuízo para os nossos irmãos, para os nossos semelhantes. Somente assim nós vamos fazer com que as pessoas se tornem melhores e principalmente nós nos tornemos melhores. Olhar para o erro do outro simplesmente para denigri-lo, ou para fazer chacota ou bullying, como se dizem, ou para fazer uma ação malévola de tentar prejudicar aquela pessoa, isso não é um caminho cristão, isso é o que nós devemos evitar. Trabalhemos, pois, observando-nos primeiramente, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aperfeiçoar, evitando cometer erros que venham nos prejudicar. Principalmente de ficar julgando demais o outro, porque se nós ficarmos julgando o outro, condenando o outro, nós vamos fazer exatamente aquilo que o outro está sendo condenado no outro. Vigiemo-nos. Lição 8 do Pensamento e Vida. Muita paz e muita luz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. Ainda no tópico, é permitido repreender aos outros, notar imperfeições dos outros, divulgar o mal de outrem? Haverá casos em que convenha desvende o mal de outrem? Vocês verem a preocupação que Kardec tinha para nos deixar claro os riscos, as possibilidades, os benefícios, para que a gente erre o mínimo possível. E está dentro da misericórdia. Então, na hora de fazermos essas observações, tenhamos misericórdia. É muito delicada essa questão e, para resolvê-la, é necessário se torna apelar
para a caridade bem compreendida. Para tomarmos as devidas ações, para tomarmos as devidas atitudes frente a um erro do próximo, nós temos que ver a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Então deixa que ele siga o caminho dele, só vai prejudicando ele. Se você tiver a oportunidade um dia, bem sutilmente, de conversar, de contar uma história para aquela pessoa cair a ficha, você faz. Se não tiver, abstenha-te. Hoje nas mídias sociais, mandar uma palestra boa para ela, para a pessoa fazer as devidas reflexões, procurar fazer os devidos entendimentos, é uma oportunidade sagrada. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se passar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, nós temos que procurar entender as oportunidades que nós temos de fazermos, de realizarmos, de procurarmos trabalhar por um mundo melhor, de procurarmos trabalhar pelo aperfeiçoamento do nosso íntimo e podermos, então, procurar construir uma manhã de paz, de harmonia e de luz. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, precisamos saber desempenhar nosso trabalho. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, precisamos saber empenhar nossos trabalhos para que o melhor esteja sempre ao nosso redor, esteja sempre nos envolvendo. E dentro da nossa convivência social, daquilo que nós convivemos no dia a dia, nós temos que entender que as pessoas têm seus defeitos, têm suas tendências e têm seus inconvenientes. Assim como nós também temos os nossos. Mas, se aquela tendência, aquele defeito, aquela inconveniência da pessoa só prejudica ela, é o problema que ela vai arcar consigo mesmo. Agora, quando começa a colocar em risco outras pessoas, aí é dever de cada cidadão falar, denunciar e tomar as devidas providências cabíveis, mas no limite da caridade, dentro de uma escala de caridade, dentro de uma escala de bom senso, dentro de uma escala de responsabilidade. Cada um de nós temos que seguir rigorosamente esse processo escalar para nós podermos estar cada vez mais em paz conosco mesmos e começarmos a desenvolver melhores sentimentos, melhor aprimorar nossos corações e nosso entendimento. A vida de cada um de nós é pautada nas bases da luz, do amor e da fraternidade. Isso nos conduz para a ascensão, para a nossa espiritualização, para o nosso crescimento espiritual. Se tentarmos agir de maledicência, provocar o mal, provocar a queda de alguém, também alguém fará o mesmo conosco. Sofreremos as mesmas ações e teremos de reparar os mesmos males. Procuremos, pois, meus irmãos, trabalharmos-nos para o bem, para o amor, para a verdadeira fraternidade que deve existir em nossas almas, em nossas vidas e em nossos corações. A visão metafísica do ser humano é a visão científica das leis de Deus. Procuremos, pois, colocar nossos sentimentos cada vez mais vivos ao longo da nossa caminhada, valorizando os melhores impulsos da nossa alma para estarmos cada vez mais nos aprimorando, nos aperfeiçoando e evitando adoecer. E aí nós vamos para o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Que as bênçãos de Jesus envolvam os nossos lares, envolvam a nossa caminhada e que possamos estar sempre prontos a seguirmos para um caminho de bênçãos, para um caminho de luz. Muita paz, muitas bênçãos divinas, para que todos nós estejamos sempre empenhados nas realizações do bem, da fraternidade e da luz. Obrigado pela sua companhia até aqui, por estudarmos esse capítulo e deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal.